Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida que está aí do outro lado da telinha. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Júnior, sou conhecido como Júnior Crescimento, que tem o nome desse canal, e aqui a gente compartilha sempre as escrituras sagradas, o Evangelho de Cristo, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, de uma forma bem prática. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade para conhecer o Evangelho, ou aquelas que já conhecem, mas querem ter um conhecimento ainda mais profundo? Bom, você está no canal certo, porque nesse canal a gente simplifica para que você tenha uma compreensão, um conteúdo ali, né, de uma forma que você aprenda de verdade e você consiga compartilhar com as outras pessoas utilizando os nossos exemplos aqui do canal, tá bom? Vamos lá. A leitura que a gente vai fazer hoje está contida ali no livro de João, o livro de João, capítulo 3. Para quem não sabe, João era um dos 12 discípulos de Jesus que ele preparou ali para que futuramente ali peregrinasse, auxiliasse ali na construção das futuras igrejas primitivas, as primeiras igrejas ali na terra. Pessoal, o livro de João, pelo qual ele vai compartilhar aqui um dos evangelhos, está escrito assim, ó. João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. No caso aqui, Nicodemos, ele tinha um cargo. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes, Rabi, que significa mestre. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, ele falando com Nicodemos, ó, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui, Jesus ele fala ali de forma enigmática. A gente utiliza o termo, né, nós cristãos, fala assim, ó, aqui ele falou em mistério, de uma forma que se o cara não analisar direito o que foi dito, o que ele falou, ele vai se confundir. Por quê? Ele não falou de uma forma natural, ele falou de uma forma espiritual. Olha aqui, ó, dando então, né, dois significados de uma frase. É quando você conta uma história para uma pessoa e aquela mesma história ela dá dois sentidos. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Aí ele fala, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos respondeu e disse, mas como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel, Nicodemos, e não sabes disso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Nós falamos daquilo que nós temos visto. E vocês não têm aceitado o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não creio, como crerá então se eu falar das coisas celestiais? Tipo assim, ó, se eu falando das coisas terrenas aqui, você não acredita. Imagina se eu falar das coisas espirituais, mais em mistério ainda, começar a falar em coisas misteriosas que você ainda desconhece. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Isso Jesus conversando com Nicodemos, ó. O Filho do Homem que está no céu. Então, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, que é o que desceu. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também. Jesus está falando dele mesmo de forma subjetiva, de forma indireta para Nicodemos. E mesmo assim Nicodemos não estava entendendo. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê em quem? Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse, hein? Deus amar o mundo para salvar aquele, resgatar nós do pecado. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quem? Por Jesus. Ele veio para nos salvar através dos ensinos dele, através de nós acreditarmos nele. Ele é Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus.
Deus amou nós, as pessoas, de uma tal maneira que ele deu o seu Filho para nos resgatar, para que nós entendêssemos que fomos pecadores desde a época de Adão. Se você não entendeu esse vídeo ainda, assim, essa parte do pecado de Adão, assiste o vídeo em João capítulo 1 e João capítulo 2, que eu tenho já gravado aqui. Vai abrir sua mente ainda mais para esse entendimento aqui. Mas enfim, só para pincelar e fazer uma ilustração na sua mente. Adão pecou lá no Éden. Por causa do pecado dele, todo mundo pecou, que veio da descendência e da geração posterior a ele. Nós somos pecadores. Necessitamos da graça de Cristo para nos salvar. E Jesus, o Deus Pai, enviou Deus Filho Jesus para nascer através de Maria, que foi uma mulher virgem, que concebeu ele, que um anjo foi avisar ela que era necessário nascer Jesus dela sendo virgem, né? Que não foi de relação humana de mulher com homem para ter nascido Jesus, mas foi de uma forma espiritual. E aí nasceu, ela casou com José, onde ele cresceu e começou então a pregar as boas novas, o evangelho, e realizar aquilo que Isaías, o profeta Isaías, há 400 anos antes já falava da vinda de Cristo. E antes de Isaías, Moisés, e também nos livros de Salmo, falava de forma subjetiva, de forma indireta, sobre a vinda do Messias, do Salvador. E então, dando continuidade aqui, ó, versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, logo de cara assim, né, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa. Qual condenação que é? Ó, que a luz veio ao mundo. Quem que é a luz? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, preferiram seguir qualquer outra coisa menos Jesus. Ó. E porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso tudo Jesus falando para Nicodemos, um diálogo, mas esse mesmo diálogo serve para nós entendermos um dos motivos para que ele veio aqui na Terra, um propósito divino. Versículo 22. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com ele e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve, então, uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando. Ele está batizando e todos vão ter com ele. Aqui os discípulos já estavam falando para João Batista a respeito de Jesus, que ele também já estava batizando. E os discípulos de Jesus também já estava batizando ali. E olha que o João dá resposta aos seus discípulos. Ó, João falava aos discípulos dele, do próprio João ali, no caso que eles questionaram a respeito de Jesus. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se ele não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, vocês são os testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo. Ele falando ali, o João Batista falando para os discípulos dele, que ele não era o Cristo, mas eu sou o enviado adiante dele. João, ele foi o que introduziu, o que iniciou a cultura, o ensino, a doutrina do batismo nas águas. Versículo 29, ó, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Ó, João Batista dizendo, né, que é necessário que o Cristo cresça e ele diminua. João Batista diminua. Ele fala no sentido, no ato de humildade. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.
e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita os seus testemunhos. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.